Então esse texto fala a respeito da confiança que os filhos de Deus têm no Senhor e de como o Senhor protege os seus filhos, como Ele guarda os seus filhos, né? Na oração mesmo eu estava falando a respeito de como os cristãos muitas vezes deixam a sua Bíblia aberta nos Salmos 91, acreditando que ele tem poder, assim como um amuleto que vai proteger a casa, porque a Bíblia está aberta num texto muito poderoso. E realmente a palavra é poderosa, mas ela não pode se tornar um amuleto de sorte, né? Porque o que protege não é exatamente a Bíblia, esse livro. O que nos protege é o Senhor morando dentro de nós. Então, assim como o Diago estava falando a respeito de como a gente tem facilidade de ficar ansioso pelas coisas, pelas dificuldades, pelas lutas, pelos problemas, juntar bens, e a ansiedade é pecado. Assim como embriagar-se é pecado, assim como o Senhor não ser o Senhor da nossa vida e não estar sentado no trono do nosso coração, isso é pecado, porque tudo isso é errar o alvo daquilo que Deus tem como plano em nossa vida. Às vezes a diferença ela é pequena, porque você poderia beber um copo de vinho, mas você, no momento que você fica embriagado, você está em pecado e em desobediência a Deus. Então, com isso, você está convidando demônios para mexerem com você. Então, a gente precisa ter, assim, uma noção bem clara dessa pequena diferença. De um copo para alguns copos pode fazer uma grande diferença no mundo espiritual. E aí as coisas podem se complicar. Isso é só um exemplo, porque a ansiedade, quer dizer, a preocupação é algo natural. Qualquer pessoa que ama se preocupa, mas a preocupação ela pode se tornar ansiedade. Aí já se tornou uma coisa demoníaca. Assim como a gente estar lamentando sobre um assunto. Só que a lamentação ela pode se tornar murmuração. Então, de um momento para o outro, se torna uma coisa demoníaca. E a gente precisa ter atenção sobre isso. Quem está escondido no esconderijo do Altíssimo, quem está dentro desta caverna do Altíssimo está protegido. Ele fala ali nos primeiros versículos, ele fala a respeito do Senhor ser o nosso baluarte. A gente não conhece muito a ideia de baluarte, porque isso não está no nosso contexto. Não sei se alguém assistiu aquele filme das Torres Gêmeas, que é uma história dos bombeiros em relação àquela queda daquelas torres gêmeas. Alguém assistiu? Só eu assisti aqui. Eu assisti. É uma coisa incrível, porque aqueles bombeiros, eles estavam dentro daquela torre. Eu estava assistindo e de repente eu soube no filme que eles sobreviveram à queda das Torres Gêmeas. E eu não sabia que tinha gente que tinha sobrevivido. E foi durante o filme que eu fiquei sabendo que tinha alguns homens que sobreviveram. Porque eu imaginei que não tinha sobrado nada. Mas eles tinham corrido nesse lugar, que a gente pode chamar no texto aqui de baluarte. São colunas, são lugares muito fortes, e eles foram para esse lugar, e ali eles ficaram presos nesse lugar. Mas esse lugar protegeu nessa queda, e eles não morreram.
É um filme bem impactante, fala dessa história real. Agora, o que eu quero dizer com isso? Quando Deus está falando que Ele é o nosso baluarte, o salmista está falando que Deus é o nosso baluarte, é esse lugar que você precisa colocar a tua alma. Porque a ansiedade é sair desse lugar. As cobiças, os medos, as culpas, a vergonha, a teimosia, a falta de respeito para com os mais velhos, é sair desse lugar. Jesus, ele fala assim, não julgueis uns aos outros. Aquele que julga vai ser julgado. Então cuide nos julgamentos, porque ele está dizendo, não julgue. Para você não ser julgado, uma vez que você julga, você vai ser julgado. Então, é uma forma de sair e não colocar a alma nesse lugar. Também na Bíblia é chamada de cidadela. É como se você tivesse uma fortaleza e dentro dessa fortaleza tivesse outra fortaleza, que é chamada de cidadela ou baluarte. Ali, pessoas muito importantes daquele povo fica nesse lugar, às vezes a rainha, as princesas, pessoas que vão ser protegidas ali de todo o bombardeio naquele lugar. Então a nossa alma precisa ficar nesse esconderijo do Altíssimo. Pode chover canivete se você estiver nessa caverna do Altíssimo, porque ela vai te proteger, ela vai te defender, a segurança da tua alma, certo? Então ele diz assim, descansa à sombra do Deus onipotente. O Salmos 23 que a gente estudou, fala assim de águas de descanso, de refrigério da alma, de sossegar diante de Deus. De você entrar no teu quarto, ficar quietinho lá no teu quarto, falar com o Pai em secreto, se desligar das outras coisas e estar em comunhão com o teu Pai Celestial, o teu Criador. E isso é remédio para a nossa alma, é o lugar que a gente precisa ficar. Daí no verso 3 ele fala a respeito do laço que ele nos livra do laço do passarinheiro. Então eu sei que tem gente aqui que já me ouviu por uns 30 anos. É só você contar para trás, 30 anos, você já sabe a idade que você tinha quando você começou a ouvir as pregações do pastor Marcos. Gente, dá para decorar algumas pregações, não dá? E essa é uma coisa que dá para decorar. Quando eu era menino, jovem, adolescente, eu ia muito para o Turvo nas férias de janeiro. E meu primo era caçador. E ele fazia o laço. E eu ia atrás dele para ver como é que ele fazia, e depois a gente andava por lá para ver o que tinha acontecido. Sempre tinha um passarinho morto ali, o corpo só estendido assim. E nunca se achava a cabeça desse passarinho. Nunca. Eu nunca vi aonde ia parar essa cabeça. Porque o laço era tão rápido e sempre pegava na cabeça do passarinho, não era na asa, não era numa perna, sempre na cabeça. É impressionante, não dá tempo de um passarinho que é tão rápido escapar do laço. E aí dá para entender o que ele está falando aqui, laço de passarinheiro, porque eu vi isso na prática. E ele está falando a respeito de uma armadilha que o diabo faz para nos enganar. E no laço do passarinheiro é colocado quirera, milho, coisas boas ali. E o passarinho vai atrás da coisa boa. Então, a gente tem que entender
que o diabo ele usa coisas boas. Ah, mas pastor, isso ali é bom. Só que é oferecido pelas trevas. Já é o jeito dele fazer, cheira diabo ali, mas a pessoa menos avisada, menos estudiosa, ela acha que é uma coisa boa. E pode passar assim, geração em geração. Chegou na adolescência, são as mesmas tentações, a nossa conversa, ou os meus conselhos, os conselhos das pessoas, dos pastores, sempre são os mesmos. Para os mesmos adolescentes em determinado tempo diferente. Aí vai passando o tempo, descobre que é realmente aquilo, e daí muda, ou alguns nunca mudam, né? A gente tem que lembrar, assim, que dentro da serpente tem um veneno. Muitas vezes é para fazer parar o pulmão e parar o coração. Da onde que uma serpente sabe que a sua presa tem coração e tem pulmão? Quer dizer que é um veneno pré-fabricado. Ele já existia. Ele foi feito para parar o coração e o pulmão. E a Bíblia diz assim, lá no jardim do Éden, a serpente, a mais sagaz de todos os animais. Então, a gente tem que entender que desde lá, esse veneno já existe. Quando Deus fez o homem, as trevas já existiam. Quando Deus fez o homem, o diabo já havia se transformado em diabo. Quer dizer, ele era um anjo de luz e que se transformou em um anjo das trevas. Ele foi enganado pelas trevas. E aí agora ele é o príncipe das trevas, o agente das trevas, visível. Porque ele é um anjo caído, mas é. Então a gente precisa entender que tem coisas que são já pré-estabelecidas e já são feitas para enganar os homens, os adolescentes, as crianças. Há muito tempo, e a gente não pode brincar com esses assuntos, porque com esses assuntos não se brinca, porque disso depende a nossa vida, a nossa alma. Só a tua confiança no Senhor te livra do laço do passarinheiro, que é o diabo, que faz parte das trevas. No verso 4, ele fala a respeito dele cobrir você com as suas penas. Essa é uma palavra que tem bastante no Velho Testamento, e Jesus usou essas palavras. Jesus ele falou assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu juntar vocês debaixo das minhas asas, porque aqueles pintinhos eles ficam ali protegidos debaixo das asas da galinha mãe, ficam aquecidos, pode estar frio, pode estar chovendo, mas eles ficam bem protegidos do gato, protegidos dos predadores ali, a não ser que um predador maior mate galinha e tudo, né? Mas nesse caso, não há um predador maior que Jesus. Não há alguém mais forte do que Jesus. Então, quem colocar a sua alma aos cuidados de Jesus, nesse baluarte, nesse bunker que é Jesus, né? Nesses pilares,
que é Jesus, está seguro, né? A verdade que você usa na tua vida é tua proteção, né? Ele é escudo. Pavês é um escudo maior, pelo que eu lembro. E ele era tão grande então que a pessoa ficava deitada debaixo dele. Então poderia passar os cavalos por cima e não acontecia nada, porque era uma proteção completa para ele. Ele estava seguro. Não sei se vocês assistiram outro filme, que é A Virada. Alguém assistiu? Esse filme é muito bom também. Não sei se vocês não assistem nunca filme, mas de repente alguns assistem porcaria. Tem filme bom para assistir, né? Tem tanto desenho besta, tem tanta porcaria por aí, mas tem coisa boa. E nesse da Virada, pelo que eu lembro, faz tempo que eu assisti, muito tempo atrás, mas havia alguma coisa errada que muitos que tinham lojas de carro estavam fazendo, fora da lei. E o governo estava investigando, fiscalizando, e o mocinho do filme, ele tinha feito todas essas coisas erradas. Mas ele começou a ouvir a palavra e começou a receber a exortação da palavra, e ele foi consertando aquelas coisas erradas que ele tinha feito. Quando veio a fiscalização, ele já tinha consertado. Mesmo que houve lá alguma coisa judicial contra ele, mas ele conseguiu resolver o problema. Porque a verdade, para nós, ela sempre vai ser o nosso escudo. A verdade em Efésios 6 é colocado como o quê? Em Efésios 6? Couraça é justiça. E a verdade? Não. A fé é o escudo. É um cinturão que vai aqui na barriga. É um cinturão bem forte que é colocado aqui na barriga. A verdade. Para quê? Para proteger do soldado, proteger o quê? Fígado, rim, pâncreas. São órgãos vitais. Numa luta, a pessoa pode ser atingida o seu rim ou seu fígado, e aí já não consegue mais se movimentar pelo excesso de dor. Aí o inimigo tem condições de vencer. Então se colocava um cinturão para proteger esses órgãos vitais, assim como a couraça da justiça protegia o coração. Porque o coração também é um órgão vital. Precisava ser protegido. Então a verdade, por mais que ela seja doída, eu lembro de uma irmã que a gente tinha que conversar com a outra irmã, elas estavam brigadas, e ela foi, enquanto a gente estava indo a pé, ela disse assim: eu queria que aqui abrisse e eu caísse, porque eu não quero falar com a fulana. Porque é uma loucura, né? É uma vergonha. É ter que enfrentar o seu orgulho, ter que falar com a outra pessoa, para poder se acertar. É muito difícil, mas isso vai te proteger, né? Isso vai fazer bem para a tua alma. Então, ligue sempre o Salmos 91 com Efésios capítulo 6, né? Acã tinha escondido umas vestes caras, umas peças de ouro e prata. E quando o povo de Israel, com um número menor de soldados, foram enfrentar a cidade de Ai, o que aconteceu? Eles perderam. Por que eles perderam? Diz o texto que eles perderam pela falta dessa proteção de Deus, por causa do pecado de Acã.
O pecado de Acã trouxe desgraça para o povo de Deus. Então o meu pecado pode prejudicar outras pessoas. O pecado de um pai pode prejudicar a vida do seu filho. O pecado de um líder da igreja pode prejudicar irmãos da igreja. Então, um pecado pode prejudicar outras pessoas que a gente podia dizer assim, não tem nada a ver com a história. No momento, Acã pensava assim, isso vai ser muito bom. A minha família é numerosa. Ela lutou demais. Muitos dentro da nossa família foram heróis de guerra. Não diz o texto isso, eu estou inventando aqui. Mas dá para entender assim que ele foi articulando coisas na cabeça dele, que ele merecia aquele dinheiro. Também podia pensar assim que meu filho vai estudar uma faculdade. Meu filho vai precisar de um hospital e esse dinheiro vai fazer muito bem para resolver problemas. E ainda alguém podia dizer assim, eu vou dar o dízimo desse dinheiro. E vai ficar tudo bem. Deus também, Ele é bom. E vai dar tudo certo. Mas quem sabe a história viu o problema que aconteceu com o povo de Deus por causa desse pecado. E depois toda a família de Acã, esses heróis acabaram morrendo todos por causa do pecado do chefe da casa, que era Acã. Então foi algo realmente terrível, né? Agora é um tempo que a gente está começando uma batalha em termos de advogado, por causa da questão da morte do Davi e todas as acusações do pai do Davi. Então é um tempo de oração, mas isso também eu lembrei muito dessa questão da cidade de Ai. Deus tem o seu porquê. Deus tem suas razões daquilo que Ele vê, e que a nossa parte, a parte do nosso presbitério, das igrejas do nosso presbitério, elas precisam olhar para si mesmas e ver os seus erros, porque isso é uma batalha espiritual. Quanta gente que eu sei que encontrou Jesus em retiros, e quanta luta que foi para poder comprar essa chácara, construir alguma coisa que pudesse fazer retiro, trazer esse casal para trazer a palavra, e ia estar tratando dessa batalha na mente, desses conflitos na mente. Quantos irmãos mesmo daqui que buscam ajuda com esse casal por telefone? E quantos do nosso presbitério têm buscado ajuda com esse casal? Então era realmente uma batalha muito grande. E a gente precisa entender, mesmo que a gente não saiba o porquê, eu sei que Deus sabe, e que a gente precisa descansar nesse sentido, mas a gente precisa orar. A gente precisa dobrar o joelho e interceder por essa causa. Interceder por nós para que a gente, para que aquilo que precisa ser consertado, Deus mostre para aquele grupo que precisa de conserto, para aquilo que aconteceu com Acã, possa ser também resolvido da parte de Deus. E Ele pode fazer isso, e a gente precisa orar por isso. A nossa parte é orar, é se arrepender, não é acusar ninguém. E também orar para que Deus abençoe a pessoa que vai ser colocada. A gente precisa escolher nessa semana quem vai ser o advogado ou a advogada, né? Então é uma batalha, e eu vejo assim que era muito fácil de colocar, porque esse processo, a igreja de Dionísio é réu, mas a igreja de Chopinzinho, ela é co-participante nessa questão de ser réu, porque a chácara pertence à igreja de Chopinzinho, então ela é incluída nisso.
Mas não pode haver uma acusação de lá para cá, daqui para lá. Precisa haver unidade, e quem precisa se arrepender, precisa se arrepender. Isso também não importa se você não tem nada a ver com o assunto nesse sentido, não precisa se preocupar quem que é. Isso é por conta de Deus, porque eu também não sei. E eu estou descansando em Deus, mas eu estou dizendo, eu estou em oração. Eu estou nessa batalha, e também preciso que os irmãos estejam orando por mim e pelo conselho de Dionísio, para que a gente possa ter lucidez, sabedoria do Senhor. No verso 5 ele fala do terror noturno. Alguém já ouviu falar sobre Lilith? Alguém já ouviu falar? Ninguém ouviu falar nada, né? Só alguns ali. Tem alguns que ouviram. Alguns movimentos mais de espiritismo mexe muito com essa história de Lilith. É algo antigo. Aqui no original fala essa palavra Lilith. E Lilith é a ideia hoje, que a gente tem hoje nos estudos, a gente sabe que seria aquilo que se chama a dama da noite. Aquela mulher que prepara porções de bebida, porções de drogas, porções de alucinógenos, para que aquele que está ali na festinha, eu não lembro os nomes dessas coisas, igual o que aconteceu lá em Israel, dos ataques lá. Esses raves, essas baladas da noite, normalmente, bem tarde da noite, essa tal da dama da noite aparece em alguém. E faz suas estripulias, daí tem, não sei se vocês lembram, agora eu esqueci o nome, mas que a pessoa boa noite, vocês se lembram? Estava muito difícil de achar essa palavra agora, mas veio, boa noite Cinderela, e daí a Cinderela dorme. Mas com isso, eu lembrei de algumas coisas, né? Ló, ele com a sua cobiça acabou indo morar onde? Em Sodoma e Gomorra. Ele foi lá ser juiz, ele talvez tinha suas causas boas, porque a Bíblia chama Ló de justo. E eu acho que ele fez diferença lá dentro, e ele foi muito justo. Mas ele expôs a sua família a toda essa podridão. Como a gente sabe que acontece, por exemplo, tem o cinturão evangélico nos Estados Unidos, e alguns evangélicos mais mornos, frios, mas que ali nesse cinturão estão protegidos, estão bem. Quando eles mudaram para São Francisco, alguns dos filhos deles se tornaram homossexuais, e nunca se tinha ouvido falar na família deles de casos de homossexualismo. Mas indo morar lá em Sodoma, em Gomorra, aconteceu de ficarem dessa forma. O que é que eu quero chegar? Ló acabou contaminando a sua família. Ele tinha que proteger, levar a sua família a estar nesse esconderijo do Altíssimo. E a gente precisa prestar atenção. Lembra que a gente falou a respeito de desenhos que são maravilhosos para as crianças, e que a mãe fica vigiando se aquele desenho é bom, assiste algumas vezes com a criança e vê que é bom, só que passa o prazo de 3 meses, começa a vir porcaria no meio daquele desenho. Mas a partir de 3 meses a mãe já não assiste mais junto.
A mãe já não acompanha mais, eles já fizeram com esse propósito, sabendo que a mãe acompanha, então os primeiros desenhos são maravilhosos, depois vêm as porcarias. Gente, é assim que funciona, é exatamente assim. Também eu lembro de uma irmã bem querida daqui, de Coronel Vivida, quando ela foi estudar na universidade, ela me contou assim que acontecia muito na universidade de uma amiga que era mais séria, mais na dela, e a rapaziada queria ter aqueles namoro mais caloroso com ela. Nem namoro sem calor não tinha, e nem com calor também não tinha. E não sabiam como chegar nessa menina, porque ela não dava muita bola para as cantadas. Aí, as amigas desses rapazes se tornavam amigas dessa moça, convidavam para algum evento, alguma programação, embebedavam ela. E depois que embebedavam, aí a coisa acontecia. Essa estratégia que acontece hoje de embebedar a outra pessoa para conseguir certas coisas, foi o que aconteceu com as filhas de Ló. Elas foram, moraram lá, e elas acabaram aprendendo essa técnica, essa tática de embebedar para fazer essas coisas. Da mesma forma, então essa história só muda o nome, mas ela se repete sempre. Alguém que usa da confiança, como as amigas, e através das amigas, os rapazes puderam ter as suas ideias, os seus planos feitos, né? Aí, voltando ali para debaixo das suas penas estamos seguros, também aquecidos, não é? Tem o calor da mãe galinha, não é assim? Essa cena disso, eu acredito que é exatamente a ideia do que Deus fez com Adão e Eva, depois que eles estavam lá fora, no jardim, com vergonha, com medo, tormento, culpa, toda a dificuldade da luta sobre o pecado. Deus não me ama, não tem mais como voltar para perto de Deus, perdemos para sempre. Eu não presto, não tem jeito mais para mim, né? Eu sou feia, eu sou burro, idiota. Então é um desprezo e uma rejeição. E a cena que fica na minha cabeça é como se Adão e Eva estivessem assim, envergonhados, molhados no frio tremendo, e Deus vem até eles. E Deus tinha matado um animal, tirou a pele desse animal e cobre os dois e abraça os dois. Porque Deus é o Deus restaurador, o Deus da redenção. Ele vem e acolhe, Ele abraça. Gente, se a gente não aprender, e se a gente não passar por essa experiência de ser abraçado por Deus, o nosso coração não se torna dele. Ontem à noite mesmo o irmão falou assim: quando eu falei totalmente a verdade, quando eu abri o jogo, quando eu falei para o meu chefe, que é incrédulo, de que eu preciso e vou deixar o serviço, vou deixar o emprego, vou deixar de ganhar muito dinheiro para servir a Deus, ele mudou o semblante. E ele diz assim: não, eu vou te dar tantos dias na semana para você fazer esse serviço, mas você vai continuar trabalhando comigo.
Só que dali para frente mudou a forma dele olhar para esse irmão. Já não era mais olhar de um chefe lá em cima para um que está abaixo dele. Houve honra, confiança. Mudou o semblante do chefe em relação a ele. Abriu as guardas nesse sentido. Gente, a gente precisa confiar no Senhor, que aquilo que Ele fala é verdade, mesmo que venham lutas, tentações, tribulações, dores. Mas a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Ele nos acolhe, Ele não nos deixa de lado. A outra palavra que ele fala ali, a seta que voa de dia. O que você lembra quando fala da seta que voa de dia lá em Efésios 6? Dardos inflamados do maligno. Eram pequenos dardos ou flechas que tinham fogo, e quando acertava lá nas casas dos adversários, todas as casas pegavam fogo. O fogo se alastra, queima tudo. E o que é que fala um dardo inflamado? Uma flecha inflamada, uma flecha venenosa que acerta, e se acerta na perna, eu ainda consigo movimentar a perna, eu consigo até correr com essa perna, mas o que acontece se veio o veneno? Ele vai entrar na corrente sanguínea e ele vai fazer um estrago, como o fogo, alastra. O que é isso no mundo espiritual? O que é isso que acontece com você? Que seria esse dardo, essa seta, essa flecha? Na tua vida, no teu dia a dia, o que é? É pecado, mas qual é o nome desse pecado? Tem nome. Qual é o pecado? Nem é cobiça, mas leva para cobiça. Oi? Pode ser uma mágoa? Normalmente é uma dúvida que o diabo lança na tua mente. Deus realmente me ama? Será que tem jeito para mim? Eu não sou bom o suficiente? Deus é um homem grandão que tem um chicote na mão e só está esperando que o seu filho faça uma coisa errada para levar? Chicotada, não é assim? Muitos pintam Deus dessa forma e seguem a religião pelo medo e não pelo amor, pela transformação, pela nova vida, né? Então, tem saída. No verso 7 diz: caiu 1000 e você não é. É só você prestar atenção. Se você for uma pessoa que tem escondido a tua alma no esconderijo do Altíssimo, viu, Gabriel? Se você é uma pessoa que tem escondido a tua alma no esconderijo do Altíssimo, o que acontece? Ele diz assim: vai passar 10 anos, vai passar 20 anos, e você vê que outros que levaram a fé na brincadeira, levaram a fé de qualquer jeito, na banguela, já não estão mais. Vai passando 30 anos e você continua firme, mas você lembra que muitos já estiveram no meio dos jovens da igreja, homens, mulheres da igreja, mas que alguns já foram e abandonaram a fé. Cai 1000 ao teu
10.000 à tua direita, mas aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo não é atingido. Mesmo que a tua luta seja grande, mas você precisa colocar a tua alma dentro do esconderijo do Altíssimo, dentro desses pilares de Deus. Apesar da tentação, apesar da dúvida, apesar da luta, da dificuldade, né? No verso 8 ele diz assim, leia o verso 8 de novo para nós. Alguém leia o verso 8? Você vai ver a diferença. Como Deus, num dia, vai tratar com o ímpio. Ele pode ter vantagens agora, vantagens depois, vantagens depois, vantagens depois, vantagens depois, vantagens depois. Mas um dia ele vai cair. E um dia ele vai cair num lugar escorregadio que ele não tem mais como levantar. Então não cobice as vantagens e os lucros que esse ímpio teve. Porque no dia, como diz o Salmos 1, no dia que for para chegar na congregação de Deus lá no céu, ele vai querer entrar e Deus não vai deixar ele entrar. E você vai ver a diferença, apesar de que ele debochava de você, que você era boca virgem. Apesar de que ele debochava de você, que ele não podia ter tal coisa, que tirava nota mais baixa porque você não colava. Sim, ele pode debochar, e ele pode ter lucros por tempos, mas um dia ele vai cair de uma forma que não tem quem o levante, né? Leia o verso 9. Leia o 14 também, Sérgio. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei do teu conhece o meu nome. Então é alguém que ama a presença de Deus. E aí ele diz assim, porque se apegou com amor a mim. Por isso eu o livro. Vai morar comigo para sempre. Porque mora comigo hoje. Como é que a pessoa vai querer morar com Deus para sempre e hoje não quer morar com Ele? Hoje não quer que Ele seja Senhor da sua vida, mas quer morar no céu. Não tem lógica isso. E Deus está usando essa lógica. Eu te livro porque você se apegou a mim com amor, a minha presença, ama a minha presença. O verso 10, o verso 11 e 12, alguém pode ler esses 3 versículos? Ele vai falar a respeito, o 12 e o 13, 10, 11, 12 e 13, é a luta contra o demônio. Leia lá. Então todos esses nomes que usa ali, é como leão, áspide, praga, tudo está falando a respeito de quem? No mundo espiritual, está falando a respeito de demônios. Por que o leão nesse caso está falando de demônios? Porque é aquela história lá, que tem lá em Pedro, que diz assim, o diabo é o vosso adversário, anda em teu derredor e fica olhando para Melissa, querendo devorar, e ruge como um leão, para assustar, trazer medo, porque o medo, ele paralisa a presa.
Ele usa a tática do medo, por isso fala do leão, não por causa das qualidades do leão que se compara a Cristo, mas aquilo que se compara a um adversário cruel, que usa dessa tática para amedrontar. E a Bíblia diz assim, que o medo produz tormento, mas o perfeito amor lança fora todo o medo. Aonde que está escrito isso? Silvio, aonde que está escrito isso? Primeira João está falando sobre isso, certo? Leia o 14. Esse é o 13? Esse é o 14? Nós já lemos o 14. Isso. É o 15. Isso. Veja aqui, ó. Na tua angústia, Deus está dizendo, eu vou estar com você. Então quando fala assim, nenhuma praga te pega, ele está falando de demônios, gente, mas não está falando de angústia, de dor, de luta, de tentação. Tanto que a oração não é para você orar assim, que não tenha tentação sobre mim. Qual é o modelo da oração? Não nos deixa cair em tentação. Ele não está dizendo para a gente orar que não venham tentações. Isso ele não fala. Ele fala, Senhor, que o Senhor nos livre na hora da tentação, na hora da batalha, na hora da luta. Ele não está dizendo que não vai vir luta, que não vai ter batalha. Por que ele está dando uma armadura para alguém que não vai ter batalha? Não tem lógica. Então ele está dizendo assim, vai ter, você vai passar por angústia, você vai passar por rejeição, né? E o modelo de rejeição é um modelo bem longo, irmãos. Abraão, desde jovem, o nome dele significava o quê? Pai de muitos filhos, e ele não tinha filho nenhum. E aquilo ficava ali batendo. E eu não tenho nenhum. E eles, mas quantos filhos você tem? Já que teu nome é pai de muitos filhos, quantos filhos você tem? Eu quero saber o nome desse, o nome daquele. Quantas meninas, quantos piá? Tinha nada. Só que ele tem 18, 20, 25, 30, 40 e não tem filhos, porque Sara era estéril, e ele tem que ficar ouvindo essas perguntas. Chega um dia que ele não aguenta mais ficar ouvindo esse bullying. Gente, Deus fez Abraão, que é o pai da fé, um morão da fé, receber bullying a vida inteira, e lá na velhice Deus muda o nome dele e passa, qual é o nome mesmo que Deus passa para ele? Mas o que é que significa? Pai de muitas nações. Aí ele pode até dizer assim, Deus, o Senhor está brincando comigo, já foi demais esse negócio de muitos filhos, agora pai de nações, eu não sou pai de filho nenhum. Como que eu vou ser pai de nações? Agora vai complicar a coisa. E aí o nome dele agora é pai de nações, e ele tem que ficar ouvindo essas piadas a respeito dessa história. Gente, nós não podemos ser vítima. Se você aceitar isso como rejeição, você é vítima, isso é demoníaco. Não aceite como rejeição. Não se torne vítima dessas coisas. Foi Deus que arranjou essas coisas ruins para Abraão, gente. Mas Deus tinha um plano.
Deus tinha um plano, mesmo que ele não entendia esse plano, mas ele foi aprendendo dentro desse plano. E Abraão é Abraão, né? Na angústia, irmãos, eu vou estar com vocês, Deus está dizendo. Não quer dizer que você não vai sofrer. Não quer dizer que porque você falou a verdade, todos os negócios que você fizer vão dar certo. João Batista falou a verdade e o que aconteceu com ele? Foi decapitado. Cortaram o pescoço dele. Foi colocado a sua cabeça numa bandeja. Então, irmãos, a gente não pode se iludir e achar, porque a gente às vezes até canta, né? Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga. E a gente não sabe o significado dessas coisas. E a gente canta fazendo um significado que não está na Bíblia. E o último versículo vai acabar agora, irmãos, e deu para falar. Leia lá. O 16. Saciar. Isso. Eu vou sempre matar a tua sede. Eu sempre vou dar longevidade para você. Mas com prazer. Eu anotei ali nessa palavra saciá-lo-ei como contentamento. Porque é parte dos filhos de Deus ter contentamento em toda e qualquer circunstância. A parte do mundo é ter descontentamento, é ter murmuração. Se chove, chove, murmura porque chove, chove. Se não chove e não chove, murmura porque não chove. Nunca está bom. Nunca está bom, né? Colhe um monte de soja e ainda não está bom, porque sempre está, e precisa falar para os outros, né, que alguma coisa está ruim. Não, o soja já foi a 200, por que agora está em 120? Que coisa mais ruim. E aí vai murmurando. Que eu fiz para merecer? E aí o que faz de diferença para o Filho de Deus? Deus sacia ele. Deus dá prazer na alma. Pode ser açoitado e ainda pode cantar louvores a Deus em meio a açoites. Lá no livro de Atos fala isso. É alegria na dificuldade. Alegria na luta. Porque é a alegria do Espírito Santo dentro de nós. Se você não tem isso, precisa orar para Deus te dar. E ele diz assim, em João 4, em João 7, ele diz assim, se você crer em mim, e se você receber a Jesus dentro de você, ele faz dentro de você uma fonte que jorra, uma fonte que brota a água viva de dentro de você. Gente, alguém que nasceu de novo se torna uma fonte de água viva. E se você não jorra essa fonte, então essa água viva, você precisa começar a orar para Deus mudar alguma coisa dentro de você. Porque é característica dos filhos de Deus se tornar uma fonte. Mas se há só amargura, só rancor, tristeza, negativismo, né? Se empolga só com o dinheiro, se empolga só com aquilo, se empolga só com aquilo outro, e a água viva não tem, né? Hoje a gente ouviu o testemunho do Adoniran hoje de manhã, e ele falou, eu não quero mais ser essa água morna. Não é assim? Eu quero ser algo que vai fazer diferença para as pessoas, para a igreja, para a minha família, para esse, para aquele. Eu quero essa mudança na minha vida. E a gente precisa, primeiramente, querer, né? Graças a Deus.
Deu para falar? Né? Você pode dizer assim, falou até demais, pastor. Mas eu falei os 16 versículos. Alguns foi correndo tudo, né? Mas deu para falar. Vamos orar? Eu oro, Senhor, para que a Tua palavra não seja algo que encontra o coração em culpa e pilha mais a culpa, mas que a Tua palavra seja refrigério para os nossos irmãos, Pai. Que ela seja algo que possa tirar as imperfeições, porque a Tua palavra é como água. E hoje mesmo se falou assim que a água não só mata a sede, não só faz brotar a semente, mas também o bom funcionamento do nosso corpo por dentro e elimina toxinas, até mau cheiro. A água do Senhor, a água da Tua palavra, a água de Jesus dentro de nós, faz de nós uma fonte e elimina toxinas, elimina mágoas, rancores, raivas, elimina amarguras, elimina malícias, mentiras. Essa água transforma a nossa vida, dá sentido à nossa vida, ela nos protege, porque a nossa alma, ela foi feita para estar dentro desses pilares, dentro desse baluarte, dentro dessa cidadela, dentro desse esconderijo do Altíssimo. É ali que a nossa alma foi feita para estar. Cada um aqui possa ter essa compreensão e lutar por isso em sua vida, para ver a sua vida transformada. Se é aquele que ainda está morno, frio, indiferente, a palavra não causa mudança nenhuma, não mexe com o seu interior, precisa se aproximar do Senhor, precisa ser tocado pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo do Senhor, para sermos transformados por esse poder da sua palavra, Pai. Não nos deixa, Senhor, cair nessa tentação da frieza, da indiferença, da mornidão, que tanto faz mal para a nossa vida, Pai. Mas que as pessoas possam nos ver ousados, fortes, possam nos ver humildes, que se dobram diante do Senhor, que conseguem reconhecer o pecado, que conseguem reconhecer a fraqueza e conseguem lutar diante do Senhor pelo retorno à sensatez, porque o diabo, o Deus desse século, cega o entendimento, cega os olhos espirituais. Só o Senhor pode abrir os nossos olhos, só o Senhor pode iluminar os nossos olhos, Pai, para vermos as coisas de fato como elas são. Estende assim a Tua mão sobre os Teus filhos aqui, trata de cada um, alegra o coração, anima a fé de cada um, a disposição de cada um, o fervor espiritual, assim como o Senhor fala, é que o nosso amor uns pelos outros precisa ser um amor ardente, e que seja isso que a gente esteja lutando, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, e a gente consegue, com esse amor do Senhor, ter uma influência sobre a nossa casa, sobre a família da fé, sobre vizinhos, pessoas que estão perto, pessoas que estão longe, podem ser abençoadas pela nossa presença, Pai. Eu oro assim, no nome de Jesus, que o Senhor estenda a Tua mão sobre os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém.